vamos lá, vamos estudar um pouquinho de termometria, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro conceito, gente, é o de energia térmica. Então, o que é energia térmica? O estado de energia é associado sempre à ideia de movimento. Quem tem movimento tem energia, né? Energia cinética. Se o corpo não tem movimento, né, mas pela posição que ele está, ele pode adquirir movimento. Então, por exemplo, ele está a uma certa altura do campo gravitacional, ele está colocado do lado de uma mola que está comprimida. Então, você vai falar que ele tem uma energia potencial, né? Então, devido à sua posição, ele pode ganhar movimento. No caso da energia térmica, quem está em movimento são as moléculas que constituem o corpo, né? Então, por exemplo, no caso de um gás, é uma energia de translação, cinética de translação. A molécula está em movimento, então essa aí vai ser a energia térmica. No caso de um líquido também, mas no caso de um sólido, a molécula está presa, ela tem uma ligação molecular, né? E ela está oscilando em torno de um ponto médio. Então a energia que ela tem é uma energia devido a essa vibração, tá? Então a energia térmica sempre associada ao movimento da molécula do corpo, né? Já o calor, o conceito é da energia térmica que é transferida. Então, por exemplo, você tem lá um objeto, né, a uma dada temperatura, você coloca ele do lado de um outro que está numa outra temperatura. Bem, aquele que está a uma temperatura mais alta passa a energia térmica para o outro que está a uma temperatura mais baixa. Então, essa energia térmica que está em trânsito é chamada de calor. Também pode ser entre partes do mesmo corpo. Então, por exemplo, você tem um objeto, né, ele está lá a uma certa temperatura e aí você, né, fornece energia térmica numa parte dele e essa energia se transmite ao longo do movimento do corpo, na verdade, né? Então, essa energia térmica que está em movimento é o calor, tá? Outro conceito é o de temperatura. Então, você vai associar, né, um número, numa escala, né, que está ligada ao grau de agitação molecular. Então isso vai ser a temperatura. Equilíbrio térmico. Bem, o equilíbrio térmico vai ser alcançado quando você tem objetos que estavam a temperaturas diferentes e você coloca em contato. Então aí, na hora que você atinge o equilíbrio térmico, eles vão estar à mesma temperatura. Temos também a lei zero da termodinâmica. Então, se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, ele está na mesma temperatura do corpo B. Se esse corpo B também tem equilíbrio térmico com o corpo C, então ele também vai estar à mesma temperatura. Então você pode dizer que o corpo A e o corpo C estão à mesma temperatura, tá? Bem, além disso, você tem as escalas termométricas. Então você tem a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin, mas poderia ter uma escala qualquer, tá? Então repare que entre o ponto fixo de gelo, né, ponto de gelo e o ponto de vapor, na escala Celsius você vai ter 0 até 100, então tem 100 divisões. Na escala Fahrenheit você está indo do 32 até o 212, você tem 180 divisões. Já a escala Kelvin, você tem o mesmo número de divisões da escala Celsius, tá? Então, deixa eu até fazer um esqueminha para mostrar para vocês. O que acontece, né? Você tem aqui a escala Celsius. Opa, não escreveu. Vamos voltar aqui. Isso. Então, escala Celsius. Aqui você vai ter a escala Fahrenheit, né? E aqui você vai ter a escala Kelvin. Bom, aí você tem lá, né? A água, ela se solidifica a pressão de 1 atmosfera e isso vai ter a temperatura que isso acontece é chamada de ponto de gelo. Na escala Celsius aqui vai ser o 0. Na escala Fahrenheit aqui vai ser o 32. E na escala Kelvin aqui vai ser 273. Bem, o segundo ponto fixo é o ponto em que a água vai da fase líquida para a fase gasosa.
né, a pressão de uma atmosfera. Então isso na escala Celsius vai ser 100, tá? Na escala Fahrenheit vai ser 212, na escala Kelvin vai ser 373. Bem, o que você pode perceber é que nessa escala você tem 100 divisões, 100 graus. Nessa outra você tem 180 divisões, 180 graus. E nessa aqui você vai ter também 100 divisões. Tá? Por que você tem aí 100 divisões? Porque quando ela foi pensada para seguir a escala Celsius. Ela tem o mesmo número de divisões da escala Celsius. A diferença dela é o zero. O zero da escala Kelvin é o ponto teórico, não dá para chegar nele, é só teórico, o ponto de temperatura mais baixa possível. Tá? Então seria o zero Kelvin, é o zero absoluto. Né? Então, como você tem esse número de divisões, você pode perceber 100 divisões na escala Celsius dá o mesmo tanto que 180 divisões na Fahrenheit. Daí, né, a fórmula da conversão vai ser o que? Se você tem, aqui no caso, variação na escala Fahrenheit, vai ser o que? Vai ser 1,8 vezes a variação da escala Celsius. Por quê? Porque você tem que 100 divisões aqui corresponde a 180 aqui, né? Tá bom? Então é só você pegar esse cara e multiplicar por 1,8. Tá? Agora, isso para você converter variação. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, né, na escala Kelvin, você tem o mesmo número de divisões da escala Celsius. Agora, se a gente vai falar de temperatura, então aí a conversa é um pouco diferente. Tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo apagar direito, sem estragar tudo. Aproveitar o desenho. Bom, vamos lá. Tem uma temperatura qualquer, né? Então tenho aqui, né, uma temperatura C da escala Celsius, F da Fahrenheit e K da escala Kelvin, né? E quero converter uma na outra. Como é que eu faço? Então eu vou fazer uma proporção. Então eu tenho que esse segmento vai estar para esse segmento aqui maior. Da mesma forma que esse segmento está para esse segmento grandão. Da mesma forma que esse segmento está para esse outro. Então, vamos lá, né? Esse pedaço tem que valor, vai ser C. C dividido por 100, porque eu tenho 100 divisões ao todo. Já na escala Fahrenheit, o que eu tenho aqui vai ser F menos 32. E eu tenho 180 divisões, como eu acabei de falar para vocês. Já na escala Kelvin, vai ficar K menos, né, aqui eu tenho quanto? 273. E aqui embaixo é o número de divisões que eu tenho, que no caso é igual a 100. Tá? Então, a partir dessa relação, você tira as equaçõezinhas que a gente apresenta como regras, né, de transformação de temperatura. Então, por exemplo, você vai pegar, né, aqui você divide por 20, aqui você divide por 20 também, então você vai tirar aqui temperatura na escala Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então essa é a regrinha de transformação de Celsius para Fahrenheit, né? Já de Celsius para Kelvin, como você tem o mesmo número de divisões, então aí fica, né, bastante simples, né? Você divide esse cara por esse, e aí você vai ter que a temperatura, né, na escala Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. Tá? Então está feito aí a nossa regrinha. Deixa eu colocar, né, de um jeito mais bonitinho. Tá aqui, né? E lá naquele material que eu falei para vocês, né, que está lá no swap,
você tenha esse resumo. Tá bom? Então, uma coisa é a relação entre as escalas, o outro é a relação entre as variações. Tá? Bem, propriedade termométrica. O que vem a ser? Propriedade termométrica é aquela propriedade que vai permitir a leitura da temperatura. Né? Deixa eu voltar para a nossa mesa. Limpar isso aqui. Então, por exemplo, o termômetro clínico que você usa hoje, né? Como é que ele funciona? Ele funciona a partir de um termopar. Então você tem aqui um fio, né? E você tem um fio de um outro material que está soldado aqui, né? Esse ponto você coloca onde você quer fazer a leitura de temperatura, né? E estando aquele ponto, né, em contato lá no local que você quer fazer a leitura de temperatura, como os materiais são diferentes, surge aqui nesses extremos uma tensão, uma DDP. Então você vem aqui com um voltímetro e lê isso aqui. Então essa DDP que você está lendo vai permitir que você encontre qual é a temperatura através do que a gente chama de uma função termométrica. Tá? Então isso é o que é usado hoje. Né? O termômetro clínico na época que eu era criança era diferente. Você tinha basicamente aqui vidro, né? Aqui você tinha uma pontinha mais fina, aqui dentro você tinha mercúrio, né? E aí você colocava essa parte embaixo do braço e a coluna de mercúrio ela dilatava, né? E aqui você tinha uma escala que você vinha e lia lá a temperatura, né, que você tinha no corpo, né? Então aí no caso, qual que era a substância termométrica? Era o mercúrio. Qual que era a propriedade termométrica? Era o tamanho da coluna. E aí você media alguma coisa, um comprimento em centímetros e calculava lá, através de uma função termométrica, qual era a temperatura do corpo. Né? Então, vamos lá, vamos continuar. Zero absoluto, a gente já comentou com vocês, é a temperatura teórica mais baixa que você poderia imaginar. E escala absoluta é aquela escala que tem o zero absoluto como origem, né, como zero da sua escala. Tá bom? São esses os conceitos. Bem, próximo passo. Vamos fazer exercício, né? Então aí você tem o exercício. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Então note que esse exercício ele caiu no ITA. Né? É um exercício difícil. Por quê? Né? Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês. Porque normalmente o pessoal quer usar essa relação entre as escalas. Não, é para usar o que? A relação entre as variações. Tá? A variação de temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura da Fahrenheit sobre 9. Ou ainda, né, você pode usar aquela relaçãozinha que eu mostrei para vocês. Né? Então, deixa eu pegar aqui a nossa mesa. Né? Então você vai ter o que? Variação de temperatura na escala Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação de temperatura na escala Celsius. Então essa variação vai ser igual a 1,8 vezes os 60 e isso vai dar 108 graus Fahrenheit. Tá? Então matematicamente o exercício é fácil. O problema é você lembrar qual das duas relações ali você vai usar. Tá? Então para variação é uma, para temperatura é outra. Bom, vamos passar por outro exercício. Bem, um termômetro, né? Se um termômetro indica 99 graus Celsius, no segundo ponto fixo que é o de vapor, ele devia estar indicando 100. E 1 grau Celsius no primeiro ponto fixo que é o de gelo. Então, portanto, ele tem que estar indicando, né, 0 graus Celsius.
Então podemos afirmar que a única indicação correta vai ser, bem, entre o 0 e o 100 você tem o 50 que está bem no meio, entre o 1 e o 99 você tem o 50 que está bem no meio. Então o 50 é a resposta certa, mas se fosse uma questão dissertativa, né? Como que a gente faria esse exercício? Então vamos lá. Aí você tem que deduzir, né? Então você teria aqui o seguinte, ó. Aqui você tem, né, grau Celsius, né? Aqui você tem aquela escala que está errada, a leitura, né? Aí vamos pegar aqui, ele indica, o correto seria 0, ele está indicando 1, né? E nessa outra, o correto seria 100, mas ele indica quanto? 99. E você quer saber qual é o valor correto. Então, o único valor correto. O único valor correto você vai ter aqui. Vamos imaginar que a leitura aqui é x. E se ele é correto, então é o único correto aqui é x também, né? E aí, o que eu vou fazer agora é deduzir como corrigir essa leitura, né? Então, vamos lá. Eu tenho que esse segmento está para esse aqui, da mesma forma que esse aqui está para esse outro. Então, aqui eu vou ter o que? X está para 100. Da mesma forma que x menos 1, que é esse pedaço, está para 99 menos 1. Então, essa relação vai nos dar x sobre 100, que é igual a x menos 1 sobre 98. Aí nós vamos multiplicar isso aqui em inclusão, tá bom? Então, você vai ter 98x, que é igual a 100x menos 100, né? Passo esse 100 para cá, passo esse 98 para lá. Então, o x vale quanto? Vale 100 dividido por 2? 50 graus Celsius. Então, esse vai ser o único valor correto de leitura, tá bom? Próximo exercício. Deixa eu mudar aqui, porque senão eu já faço besteira. Próximo exercício, esse aqui. Um mecânico medindo a temperatura de um dispositivo do motor de um carro de um turista americano usou um termômetro cuja leitura digital foi de 92 graus Celsius. Para que o turista entendesse melhor a temperatura, o mecânico teve que converter a unidade de temperatura para Fahrenheit. Qual foi o valor da temperatura após essa conversão? Então ele quer que você faça a conversão desse valor aí. Bom? Então vamos lá, né? Vamos limpar isso aqui, a nossa lousinha. E aí nós vamos ter aqui o seguinte, né? Então, ele quer passar 92? Bem, acabou de demonstrar, né, gente? Então você tem temperatura na escala Celsius sobre 5, que é igual a temperatura na Fahrenheit, né, sobre 9. Então ficaria o quê? Ficaria 92 sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9. E, portanto, F menos 32 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 9, que multiplica os 92 sobre 5. Então, essa temperatura aqui vai ser o quê? Então, você vai ter 9 vezes os 92, vai dar 828, dividido por 5, mais 32. Então, 828 dividido por 5 vai dar 165. 165,5
6. E eu tenho que somar, né, os 32 no final. Como ficou no cantinho, deixa eu só verificar se vocês enxergaram isso. Então, essa temperatura, né, na escala Fahrenheit vai ser igual a 197,6 graus Fahrenheit. Tá? Então, está convertida aí a temperatura, né, de 92 graus Celsius. Tá bom? Sexto exercício, último, está acabando. Uma panela de água ou com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80. Né? Então, a variação de temperatura sofrida pela panela com a água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de quanto? Então, espera um pouquinho. De 25 para 80 variou de quanto? 55? Bem, 55 você pode olhar aí as alternativas, né, ó, só tem essa aqui com 55 Kelvin, porque a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Fahrenheit, tá? Então você, a resposta aí é a resposta B, né? Vamos fazer aqui só para você ver. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, mudar a cor. Então eu tenho que a variação de temperatura na escala Kelvin é igual à variação de temperatura na escala Celsius. Então a variação de temperatura na escala Kelvin vai ser o que? Vai ser os 80 menos os 25, e isso é igual a 55 kelvins. Tá? Agora, você tem que a variação de temperatura na escala Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação de temperatura na escala Celsius. Então, a variação de temperatura na escala Fahrenheit é igual a 1,8 vezes os 55. Então, isso aí vai dar, né, um total de 99 graus Fahrenheit. Tá bom? Deixa eu só mostrar aqui. Nossa, eu esqueci de fazer a transição. Então vamos limpar tudo isso aqui e fazer tudo de novo, gente. Desculpa aí. Eu faço ele de novo. Espera aí. Ó, o que você tem é o seguinte: variação de temperatura na escala Kelvin é igual a variação de temperatura na escala Celsius. Então, a variação de temperatura na escala Kelvin é igual, né? Deixa eu até limpar aqui e fazer de novo essa partezinha. É igual a 80 menos os 25 e, portanto, 55 kelvins, porque é igual, tá? Já a variação de temperatura na escala Fahrenheit é 1,8 vezes a variação de temperatura da escala Celsius. Da escala Celsius e Kelvin é igual a 55. Então, a variação de temperatura na escala Fahrenheit vai ser 1,8 vezes os 55, e isso, né, vai ser igual a 99 graus Celsius, graus Fahrenheit. Tá legal? Então, tá feita aí a transformaçãozinha. Então a resposta é 55 Kelvin, 99 Fahrenheit.